Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que esteja, tá certo? Vamos iniciar, como sempre, com a nossa oração, ok? Feche os olhinhos, eu falo daqui, você repete daí, tá certo? Com as mãos juntinhas aqui, ó. Feche os olhos e repete com a tia. Senhor Jesus, Divino Cordeirinho, fazei do meu coração o vosso bercinho. Amém. Que o Senhor possa se fazer presente no meu e no seu coração, tá certo? Vamos iniciar com a nossa música do dia? Qual é a música do dia, tia? Será que vocês lembram dessa aqui, ó? Palminhas, palminhas, nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Será que você lembra? Então bora fazer com a tia aí? Bora? Palminhas, palminhas, nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Escondeu as mãozinhas. Agora é assim, ó. Pra frente e pra trás, nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. De um lado e do outro, nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Bem alto, nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder. Olha só, a gente já cantou essa música bem legal que a gente cantava na nossa sala. Que tal a gente cantar agora o Trala? Lembra como era o Trala da gente? Era muito legal. Era assim, ó. Trala, trala, tralalalala, tralala, tralala, tralala. Ei! Lembra? Agora no ombrinho. Trele, trele, trelelelelele, trelele, 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 pei! Agora na perninha. Vai ser o que agora, criança? Já foi o trala e o trele. Agora é o que? Trilli. Bora lá. Trilli, trilli, trililililili, trilili, trilili, trilili. Pei! Você me deu um susto. Calma, criança. Bem baixinho lá no bumbum. Como é que será agora? Trola, trola, trolala, trolala, trolala. Ei! Agora tia que te deu um susto, não foi? Agora lá bem baixo, bem baixo, bem baixo. Abre tua perna assim. Coloca tua mão lá no meio, como se fosse tocar no chão. E vamos fazer o que agora, criança, hein? Tia quer escutar. Trulo, trulo, trululululu, trululu, trululu, trululu. Ei! Isso aí, criança. A gente já fez aí a nossa oração, já deu nosso boa tarde, já cantou, né? Isso, já fez tudo isso juntinhos. Olha só que legal. Espero que você tenha gostado, tá bom? Exercita teu corpo, joga o bracinho lá pra frente, estica as perninhas, mexe a cabeça pra direita, depois mexe a cabeça pra esquerda, pra frente, pra trás, pra frente e pra trás, pra um lado, pro outro. Isso aí. Primeira parte, ok, né? Pronto, agora que a gente já, né, teve o nosso momento de acolhida, agora a gente vai partir para o nosso conteúdo, tá certo? O tema de hoje é componentes da natureza. E tia vai fazer representações com figuras aqui, tá certo? Prestem bem atenção neles. Vejam, a natureza ela é formada por quê? Por diversos componentes, como a luz e o calor de quem? Do nosso amigo Sol, né? Isso, canta a música aí do amigo Sol. Como é a música do amigo Sol?
Amigo só, meu amigo só, não se esconda assim. Amigo só, meu amigo só, brilhe para mim. Né? A gente sempre canta a música do amigo só. Temos também o solo. Vocês sabem, né, que o solo, esse aí, ele é importante para quê? Para que a vegetação, né, as plantinhas cresçam saudáveis para nos alimentar futuramente, né? Temos também a vegetação, né, que é a nossa alimentação, a alimentação não só nossa, mas até dos animais, né, do gado, toda a pecuária. A água, que é importante para a nossa sobrevivência, né, porque a gente sobrevive porque o nosso planeta contém a água, o ar e os seres vivos. Então, tudo isso aí que eu acabei de falar, que acabou de falar, faz parte de quê? Da natureza. Vocês sabiam que a planta ela é um ser vivo? Pois é, ela é um ser vivo. Ela não tem vida, ela não se reproduz, né? Dela não nasce frutos, ela não dá frutos, não nasce outras plantinhas. Então, quando isso acontece, quer dizer que aquilo ali tem vida. Então, as plantas também são ser vivos. Por isso que a gente não pode sair por aí arrancando as plantinhas do lugar dela. A gente tem que deixar elas nos lugares ideais, tá certo? Ou seja, no lugar dela, né? Continuando ainda na nossa página 17, que fala sobre componentes da natureza, fala o seguinte: chamamos de recursos naturais os componentes da natureza, ou seja, tudo que está dentro da natureza é chamado de componente da natureza, tá certo? Tudo que compõe a natureza, tudo que é da natureza. De forma direta ou indireta, são extraídos, ou seja, retirados, transformados nas indústrias. Eles são transformados nas indústrias e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto a sobrevivência, tanto que o conforto, né? O ser humano busca a sobrevivência, mas também procura o conforto, procura estar bem. Então, a natureza estará presente na nossa vida em vários âmbitos. Tanto na nossa casa, nos móveis, quanto na nossa roupa, porque é feita de algodão. Vocês sabiam que existe pé de algodão, né? Ele é bem branquinho, certo? Tanto no algodão, que está presente nas nossas roupas, o couro que está presente no nosso calçado, nos nossos materiais escolares, a borracha, o lápis, em tudo, a natureza está presente, ela é presente na nossa vida fielmente. Então, a gente tem que valorizar e cuidar bem dela, porque ela sempre está presente na nossa vida e a gente sempre pode contar com ela, certo? Continuando ainda, embaixo tem para vocês observar, tá certo? O trator retirando ali os componentes da natureza. Temos as montanhas aí também, né? Indicando os recursos da natureza. Embaixo fala o seguinte: alguns recursos naturais são mais facilmente encontrados e constantemente renovados pela própria natureza. Por isso, são chamados de recursos renováveis, né? Como a água e o ar, por exemplo. Vejam só. Recursos renováveis são aqueles que se renovam, ou seja, que não acabam, todas as vezes se renovam, eles não acabam. Como, por exemplo, a água. O nosso planeta se chama planeta o quê? Planeta Terra, mas ele é considerado o planeta água, porque na sua superfície contém mais água do que superfície terrestre, né? Do que a própria Terra em si. Então, veja, sempre que chove, essa água é renovada, né? Os rios por mais que eles sequem por um tempo, depois de um tempo eles vão se encher novamente, porque vai chover naquele local. Então, a água se renova sempre porque chove. Assim como o ar também, que ele é sempre purificado, né? O ar está presente na nossa vida. E é por conta dele que a gente sobrevive, porque a gente pode respirar, né? E é por isso que a gente não pode estar poluindo. Tem que cuidar bem da nossa natureza, tá certo? Aí a gente vê a imagem, né, da água, né?
que é bem cristalina, né? Que dá pra gente beber. Temos também aí as pessoas carregando os minérios, os minerais, como as pedras preciosas, né? Que tantas pessoas trabalham com isso. E mais embaixo fala o seguinte: outros, como o petróleo e o carvão, são encontrados apenas em alguns lugares. O petróleo e o carvão, né? Ele tem uma quantidade limitada na Terra, ele não se renova, tá certo? Só tem isso aqui na Terra, só tem essa quantidade. Se acabar, acabou de vez. O petróleo. Ah, tia, para que serve o petróleo? O petróleo serve para diversas coisas. Até, sabe aquelas sacolas pretas de supermercado? Ela é feita com uma substância que vem do petróleo. Vocês sabiam disso? Pois é. O petróleo também serve para os combustíveis dos automóveis. Então, é para diversas coisas, né? Uma coisa está interligada à outra. Sem o combustível, como é que o carro anda? Fica complicado, né? Então, existe uma quantidade aqui no nosso planeta e ele não se renova. O petróleo não se renova. Apenas existe essa quantidade e acabou. Assim como o carvão também. O carvão, por muito tempo, ele foi utilizado no fogão a lenha, né, por pessoas. Hoje existe o fogão industrial, onde a gente pode utilizar o gás, né, o fogão a gás, ou elétrico. Mas, por muito tempo, foi utilizado o carvão, né, no fogão a lenha. E eles são chamados de não renováveis, recursos não renováveis, porque eles não se renovam, diferentemente da água e do ar, certo? Alguns recursos naturais, como a água e o ar, são indispensáveis à existência dos seres vivos. Apesar de ocupar a maior parte da superfície da Terra, grande parte da água existente permanece aos mares, pertence aos mares e oceanos e não é adequada para o consumo. Então, a gente sabe que boa parte do nosso planeta é composta por água, não é isso? Tem muita água no nosso planeta, mas boa parte dessa água a gente não pode beber. Não dá pra gente ingerir, não dá pra gente utilizar, porque ela é o que? Salgada, assim como a água do mar, né? Porque o oceano imenso, ele é salgado, é uma água salgada, salobra, não dá pra gente beber, né? Não dá pra gente consumir. Já a água doce disponível vem sendo cada vez mais desperdiçada e poluída. Infelizmente, ela tem sido muito poluída e desperdiçada. Por isso, é necessário um maior cuidado na utilização desse recurso tão valioso. É precioso, né? Então, a gente tem que cuidar. A gente sabe que chove, que ele vai se renovar, mas a gente não sabe quando é que chove, né? A gente não tem esse controle. Então, a gente tem que cuidar do que a gente tem, tá bom? O ar, por sua vez, é um recurso natural composto por diferentes gases, sendo indispensável para a respiração dos seres vivos. Infelizmente, a qualidade do ar tem sido afetada pela poluição, trazendo consequências aos seres humanos, como os problemas respiratórios. Por quê? Porque a gente, né, sobrevive do que? Do ar, né? Do ar, da água, de todos esses elementos. Mas o ar, né, é bem necessário para que a gente sobreviva, para que a gente respire, tudo isso. E quando as pessoas poluem, fazem queimadas, as indústrias, né, as indústrias acabam poluindo muito também os automóveis. Tudo isso que o ser humano inventou, de certa forma, polui, destrói o meio ambiente, né? E acaba poluindo. E quando a gente vai ali, aí, avança essa poluição, esses gases ruins, né, poluidores, eles sobem para a atmosfera, que é uma camada protetora da Terra, tá certo? Uma camada de ar, e impede que o sol, os raios de sol apenas entram, mas eles não conseguem sair, fazendo com que a Terra fique cada vez mais quente, né, uma temperatura muito alta, derretendo cada vez mais as geleiras, né, no Polo Norte e no Polo Sul, e fazendo com que aconteça um desequilíbrio na natureza, porque não pode. Tem que ocorrer tudo no seu tempo certo. Não pode derreter tudo de vez, senão vai inundar o mundo inteiro, né? E também não pode ficar muito quente, porque assim a gente não aguenta. Então, precisa ter um equilíbrio. A gente sobrevive por isso, porque o nosso planeta Terra, ele é o único a conter esse equilíbrio até hoje, né?
foi encontrado no universo, só ele apenas tem esse equilíbrio, né? Por ter recursos naturais, coisas que os outros não têm. Então a gente tem que valorizar, porque a gente pode, a gente tem, né? A gente tem a vida, a gente sobrevive por isso, né? E quando as pessoas poluem, o ar fica poluído, fica sujo. E isso causa problemas respiratórios, né? As pessoas passam mal. Quem já tem problema respiratório fica pior ainda. Então, tem uma série de fatores. Não só vai causar danos ao meio ambiente, vai causar danos à nossa própria saúde, né? Ao nosso bem-estar. Agora, na página 18, amores. Tia vai continuar lendo, certo? Assim como existem as regras para conviver bem socialmente, né, para todo mundo conviver bem, também existem regras para um bom convívio com a natureza. Vocês sabiam disso? Que é preciso ter regras para um bom convívio com a natureza? Pois é. Práticas como poluição, desmatamento e desperdício devem ser evitadas, mas práticas como reciclagem, reflorestamento e consumo consciente dos recursos devem ser adotadas. Então, conscientizar a mamãe, o papai, a vovó, o tio, quem for, a quando ir ao supermercado. Tem bolsas já hoje em dia, bolsas que não são bolsas descartáveis, são bolsas que a gente pode levar sempre para o supermercado, né? Que além de fazer bem para o meio ambiente, tem mercados que cobram por sacolas plásticas. Você então vai deixar de gastar com isso. Então já vai conscientizar a mamãe e o papai também em questão da água, né? O cuidado com a água. Todo o cuidado aí até com os vegetais, vocês sabiam? Até com o modo com que a gente joga o lixo. Porque o lixo também é importante, vocês sabiam disso? Pois é. Eles podem ser reaproveitados, né? Existem os 3 R's que eu já comentei com vocês e eu vou até falar de novo. A regrinha dos 3 R's, tá certo? Reduzir, reciclar e reutilizar. Esses são os 3 R's, tá certo? Reduzir, reciclar e reutilizar. Então, a gente tem que reduzir o consumo, tem que deixar de consumir mais essas coisas plásticas assim, né? Tentar consumir menos, né? Tem que tentar reciclar. Tem pessoas hoje em dia que sobrevivem disso, da reciclagem. Muitas famílias são alimentadas através da reciclagem, né? Porque tem famílias que sobrevivem disso, né? Alimentam muitas famílias. Então, você também pode estar ajudando outras famílias quando você junta garrafa PET em casa, junta vidro, separa o vidro do plástico, do papel, do metal. Você faz a separação desse lixo que não vai dar tanto trabalho, tá certo? Depois de fazer essa separação, algumas coisas você pode doar, por exemplo, as garrafas. Tem pessoas que sobrevivem vendendo garrafa ou lata. Então, você pode doar para essas pessoas, para que essas pessoas aí vendam e possam sobreviver também, ó. Isso aí é uma parte solidária, né? Isso é uma ação solidária. Você vai estar ajudando o meio ambiente e vai estar ajudando o seu próximo, certo? Outra coisa, o descarte do material orgânico. Tia, o que é material orgânico? Material orgânico é os alimentos, os restos de alimento que a gente, né, deixa, que a gente não ingere. Como, por exemplo, os ossos das aves, né, que a gente tem um alimento, as sementes que por vezes são desperdiçadas, cascas, entre outras coisas. Vocês sabiam que isso aí serve de adubo? Pois é, dá para fazer adubo e ajudar a plantinha. Além de ser rico em vitaminas, né, para as plantas, você vai estar ajudando o meio ambiente, tá certo? Vai estar reduzindo aí a quantidade de lixo, porque a quantidade de lixo que tem no nosso planeta não é brincadeira, é muito grande, tá certo? E a maioria desse lixo, 90% do lixo que tem no mundo, 90% é plástico. E o plástico, ele infelizmente não, né, ele não some. Ele é bem resistente e ele afeta diretamente a natureza. Então, a gente tem que ter cuidado com ele, tá certo? A gente tem que tentar reduzir aí cada vez mais, conscientizar os nossos pais, as nossas mães,
os nossos familiares em si, tá certo? Conscientize, faça a sua parte de cidadão planetário. Nosso comportamento com relação aos recursos naturais nos fará ter um futuro com mais ou com menos saúde, pois todas as alterações realizadas na natureza trazem consequências para os seres vivos e para o meio ambiente. É preciso usar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência, pensando não apenas no momento atual, mas também nas gerações futuras. Vocês têm que pensar não só assim agora em vocês, mas no futuro de vocês, quando vocês já forem adultos, um dia que tiverem filhos, netos, sobrinhos. Então vocês têm que pensar nessas outras pessoas que ainda estão por vir. Não é só sobre a gente, é só sobre o outro também, né? Que o outro possa aproveitar também o que a natureza tem de bom para dar, tá certo? Aí tem a primeira e a segunda questão que a gente vai fazer hoje apenas, tá certo? Primeira e segunda questão. Vamos lá. Primeiro, junte as sílabas para formar a frase. Oriente-se pelo quadro. Vamos lá. Temos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Tá certo? Então, você tem os números aí em cima com as letras. E embaixo tem os números que é para juntar. Por exemplo, você vai juntar as letras que está no número 4 com as que está no número 17. Vai juntar elas, depois separadamente vai colocar apenas a que está no número 10 e assim por diante, tá certo? No segundo diz o seguinte: pesquise e cole figuras que representem recursos naturais. Já que a gente está vivendo aqui, né, principalmente na nossa cidade, um lockdown, onde as pessoas devem ficar em casa, poucas coisas estão abertas. Nem todo mundo tem impressora em casa, não dá para imprimir. Então, eu vou pedir para que vocês desenhem, tá certo? Essa questão 2 aí, vocês vão desenhar um recurso natural, uma coisa, algo da natureza. Eu quero que vocês desenhem e pintem bem bonito, tá certo? Com muito capricho, ok? Se esforcem e façam. Eu quero que vocês façam bem bonito para a tia ver, certo? Depois eu quero ver a foto da atividade para me corrigir. Agora, para acabar, a tia vai ler um poeminha para vocês, tá certo? Vai ler um poema que fala o seguinte: eu acredito e acreditando sigo, ok? Diz assim: eu acredito em tanta coisa que tantas coisas escapam ao meu acreditar. Mas acredito que a natureza é perfeita e os seres humanos o oposto. Acredito que, infelizmente, nós humanos vamos acabar com o planeta Terra ou vamos acabar com nós mesmos. Acredito em Deus, embora me permita duvidar. Em Jesus Cristo como um grande revolucionário, mas de coração manso, de um jeito simples. Acredito no amor, apesar das dores que o acompanham. Acredito na paixão instantânea ou conquistada, cativada, construída. Acredito nos sonhos individuais e coletivos, e que a vida se tece exatamente da nossa vontade de torná-los reais. Acredito nos pedidos que a gente faz quando vê uma estrela cadente, ou quando sopra a vela de mais um ano de vida. Acredito em anjos, e que o meu é negro, é diferente. E eu acredito que todas e todos somos diferentes, únicos, e por isso tão belos e enigmáticos. Acredito no mundo holístico e na força do universo, que conspira para encontros ao acaso acontecerem. Acredito em mim, embora às vezes eu seja dúvida, inconstância. Acredito na família e no amor incondicional de mãe e filhos. Acredito que acreditar faz bem, porque nos impulsiona a seguir. Enfim, a cada manhã acredito que o sol vai nascer outra vez e que vale a pena viver, ok? Esse poema está no livro Cotidiano Poético de Jesuana Prado, certo? Espero que vocês tenham gostado e continuem acreditando que tudo isso vai passar, vai dar certo, tá certo? Logo, logo a gente vai estar junto.
para poder sorrir e comemorar, né? Porque vai ser uma vitória quando tudo isso passar. Beijo, amo vocês.